Salve, salve moçada! Vamos lá para a nossa segunda aula e hoje nós vamos ver comandos básicos do AutoCAD. Na primeira aula nós vimos o uso do mouse e a configuração da tela. Hoje nós vamos ver comandos básicos e comandos de precisão. Então na última aula nós tínhamos desenhado esse quadrado 200 por 200. Relembrando, para conferir a medida, eu venho aqui em Utilities, Measure e posto, né? Clico, fica aqui a medida para mim. Muito bem. O comando Line, nós já vimos que basta indicar a direção e digitar o valor. Se esse valor estiver inadequado, eu tenho que utilizar o Zoom para poder desenhar adequadamente. Então, como nós vamos utilizar para edificação, provavelmente, se eu quiser desenhar algo que tenha, vamos supor, 2 por 2, 2, Enter, 2, Enter, mudo a direção, 2, Enter e Close. Quando eu clico duas vezes o botão Roll-On, ele ajusta a tela, lembrou? Ótimo. Então, olha lá, a diferença. Por isso que a gente tem que usar esse ajuste de zoom. Por quê? Porque aqui eu tenho 200 e aqui eu tenho 2, né? Então, são unidades de medida. Para apagar, clico, arrasto, solto. Não deixo o botão pressionado, senão ele entra na configuração livre. E deleto. Muito bem? Vamos nos concentrar aqui, né? Comandos básicos. Se eu quiser dividir esse quadrado ao meio, né, tanto na horizontal como na vertical, basta eu vir com o comando Line, né, e o OSNAP, que é essa ferramenta aqui, o objeto OSNAP, que nós já vimos a configuração, né, que está marcado aqui, midpoint, automaticamente ele vai capturar para mim o meio da linha lá. Se eu parar o mouse aqui, ele vai apontar lá, midpoint, né? Midpoint. Então, basta clicar e arrastar até o outro lado e ele também vai capturar o midpoint e eu dou Enter para encerrar. É fácil observar aí que aconteceu o quê? Que o quadrado 200 por 200 foi dividido em duas partes iguais. Se eu quiser fazer essa mesma divisão aqui na parte vertical, tem que chamar o comando linha de novo. Clico, e ele automaticamente captura e eu vou até o outro lado. Então, consegui dividir, né, esse quadrado em 4 partes iguais. Eu também posso utilizar para poder fazer qualquer conexão utilizando o OSNAP. Então, por exemplo, se eu quiser desenhar uma linha, né, e aqui dentro um quadrado inclinado, pegando as diagonais aqui, né? Então basta eu clicar e ir até o próximo ponto. Percebe que a linha ela não segue, né, o mouse, né? Mas o que vai valer é o OSNAP. Não segue por quê? Porque a nossa ortogonal aqui, ela está ligado e deve permanecer ligado. Então ela vai aparecer e seguir quando eu estiver fazendo na horizontal ou na vertical. Se eu estou fazendo inclinado, ele não mostra, tá? Então, mas basta clicar porque ele vai obedecer à ferramenta de precisão. Então, clico no próximo ponto, lá, pegou o endpoint de novo, o endpoint, e ele vai traçando o nosso quadrado inclinado a 45 graus. Dou Enter para encerrar, então eu tenho aí um quadrado, né, e o outro a 45 graus. Poderia desenhar infinitamente, né? Então isso também é um exercício que a gente pode fazer agora, que é continuar desenhando, né, um quadrado ortogonal e um quadrado inclinado. Como? Chamo o comando Line de novo, a partir do centro, né? Aqui, peguei o centro do segmento novamente, vou até o centro do segmento e vou conectar todos os centros, Basta ir clicando e arrastando a linha, mudando a direção. Terminei de fazer, Enter. Concentrando aqui nesse quadrado apenas, percebe que ele é proporcional ao quadrado de fora. Então eu continuo e posso continuar infinitamente, como eu disse,
criando essa situação. Ó. Mais um quadrado, só que agora inclinado a 45 graus, ó, proporcional ao de fora. Lá, Enter, para encerrar. Então, eu teria isso infinitamente. Tá aqui a nossa forma, utilizando as ferramentas OSNAP. Isso foi para que você pudesse treinar. Mas vamos a uma outra ferramenta do AutoCAD, que na minha opinião ela é espetacular, né? Que é a referência. Então vamos supor, e preste atenção no que eu vou dizer, que você precisa aprender esse comando de referência. Vamos supor que eu queira criar um novo quadrado 200 por 200, né? Aqui do lado, né? Aqui do lado. Então eu teria alguns comandos. Eu poderia utilizar o comando cópia, por exemplo, né, para usar e copiar isso para cá. Nós vamos ver as duas maneiras. Mas, né, nesse primeiro momento, eu quero que você aprenda a utilizar a referência. Então vamos lá, ó. Preste atenção. Vou chamar o comando line, cliquei, posiciono, eu não estou clicando, eu estou só posicionando. Então posicionei o mouse no canto inferior direito, né? Até deixei um pouco parado, tirei a mão, né, do mouse e vou arrastar para a direita com calma, ó. Vou arrastar para a direita com calma. O que ele vai mostrar para mim? Essa linha verde, né? E ele está mostrando aí, ó, extension, certo? Então ele pegou a referência no canto inferior direito e mostrou para mim a linha verde extension. O que acontece? Eu não indiquei a direção e ele não está me mostrando uma linha? Sim, então quer dizer que eu posso digitar um valor. Ou seja, ele vai capturar o valor a partir da referência inicial, que é o canto inferior esquerdo. Então, vamos supor que eu queira fazer o quadrado a 50 distante desse primeiro. Então, eu digito 50, Enter, olha lá, e ele capturou o ponto, ó, a 50, olha lá, 50 de distância. Então, basta eu continuar o desenho, ó. Para a direita, eu quero fazer um igual, né? Então 200, Enter. Mudo o mouse de direção, agora subindo na vertical, né? Mais 200. Volto para a esquerda, agora na horizontal, digito o valor, dou Enter, né? Não esquece de dar Enter e fecho, Close, ó. Fechou, certo? O processo que nós fizemos aqui foi linha a partir do centro, repete aí, né? Até o outro centro, ó. Dividir ao meio na horizontal e vou dividir ao meio aqui na vertical, né? Então lembrando que eu estou pegando o midpoint para o outro midpoint, né? E depois chamo o comando linha de novo e vou clicar aqui, ó. Agora ele pegou o endpoint, o fim da linha, até o fim dessa linha, até o fim dessa linha, até o fim dessa linha e close. Fechei. Então eu vou repetindo esse processo e exercitando o uso das ferramentas de precisão chamadas OSNAP. Então vimos aí agora comando line, comando referência e as ferramentas de precisão. Na sequência eu quero ensinar o comando cópia. Então, comando cópia não é um comando de desenho, é um comando de edição. Ele está aqui, ó, primeira coluna, segunda linha, cópia, certo? Clico, percebe que ele muda, a interação aqui é diferente, está escrito aqui embaixo, Select Objects. Então, eu posso selecionar desde uma linha ou até o conjunto todo. No caso aqui, eu vou utilizar a seleção verde, né, que ela vai selecionar para mim, ó, o conjunto todo. Então eu clico e ele está selecionado. E ele continua perguntando, seleciona mais objetos? Não, somente esse. Então eu vou dar Enter, né, e para confirmar que são esses os elementos, né, as entidades que eu quero copiar. Agora ele muda a pergunta aqui embaixo. É necessário observar aqui embaixo, ó, que ele está perguntando qual é a base point. A base point é onde eu vou segurar nesse objeto para poder copiar, né? Se eu estiver fazendo uma cópia aleatória, eu posso pegar em qualquer lugar da tela. Se eu estiver fazendo uma cópia específica, onde eu tenho que levar
esse objeto para um lugar específico, aí eu tenho que selecionar o base point. Vou dar os dois exemplos. Ó, uma cópia aleatória. Eu quero copiar esse objeto a 50 para a esquerda. Então eu clico fora, vou mostrar aqui em qualquer lugar, ó, vou clicar aqui e indico a direção. Tá vendo? Ó, indico a direção, certo? Eu tenho que digitar o tamanho do objeto mais a distância que eu quero que ele fica. Então, o meu objeto tem 200, eu quero mais 50, então eu tenho que digitar aqui 250, Enter. Olha lá, ficou a mesma distância e ele continua a cópia, né? Ela não para, eu posso fazendo cópias progressivas. Se eu quiser encerrar, basta clicar Enter. Ótimo. Mas agora vamos supor que eu quero fazer uma cópia específica. O que é isso? Eu quero posicionar esse quadrado que eu acabei de copiar aqui, né, nesse canto de cá, aqui em cima. Então, eu quero fazer uma cópia onde eu copie esse quadrado aqui para esse canto. Então, vamos pensar, ó. Primeiro, comando cópia. Depois, seleciono o objeto, dou Enter. Não quero selecionar mais nenhum objeto, confirmo, certo? Agora, eu quero posicionar esse quadrado nesse canto. Então, eu tenho que pensar, eu quero posicionar pelo meio, eu quero posicionar esse canto neste canto, né? Isso. Então, eu clico, ó, porque eu vou determinar o base point, ó. Então, eu clico aqui, ó, como base point, e ele fica vinculado a esse ponto. Basta eu levar lá, ó, no outro canto, e acabou. E dou Enter para encerrar. Então, ele copiou, né, esse objeto desse canto para esse canto. É assim que funciona o base point. Muito bem, utilizamos aí o comando copiar, né? O comando copiar e o comando mover, eles são similares. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no mover, né? Quero mover esse objeto para esse canto aqui. A sequência vai ser muito similar ao comando cópia. Ó. Então, presta atenção. Ó. Mover, né? Seleciono o objeto. Quero mover, dou Enter, né? Para que eu possa selecionar aqui a base point desse canto para esse. Então, olha lá, já alinhou o canto, né, aqui embaixo ao canto de cima. Muito bem, então nós já vimos dois comandos de edição aí, que é o comando mover e o comando copiar. Então, nós já sabemos o line, né, desenhar em precisão, e conseguimos já editar a cópia e o comando mover. Um outro comando muito interessante, né, e básico para que a gente possa realizar os nossos desenhos de edificação e plantas é o comando, né, trim. O trim, ele é essa tesourinha aqui, ó, e ele serve para cortar, né, para modelar o nosso desenho. Então vamos supor aqui, ó, que eu queira tirar aqui de dentro essas linhas, mas quero deixar essas aqui, né? Então eu tenho que cortar. Se eu selecionar, ó, ele vai selecionar a linha inteira, então eu não consigo cortar. Se eu selecionar aqui e der o delete, ele vai apagar a linha inteira e não é isso que eu quero. Eu quero cortar esse pedaço, este. Então eu tenho que usar o trim, a tesoura. Então eu clico, dou Enter, né? E apago, ó. Clico aqui e apago. Ó. E ele apagou exatamente e somente o centro do meu quadrado. Ele vai ser muito útil, ó, para que eu possa fazer as nossas aberturas, né? Lá no desenho de edificação, né? Ó. Então, para que o trim possa funcionar, ele tem que estar cruzando linhas. Ó. No caso aqui, ó, ele está vendo, ele está mostrando esse símbolo que ele não vai conseguir cortar. Você pode clicar quantas vezes você quiser. Por que ele não vai cortar? Porque a linha não está passando, né? Então, nesse caso aqui, se você quiser tirar essa linha, você tem que dar ESC, né, no teclado aí, no canto superior esquerdo, ESC, vir aqui, selecionar a linha e deletar, porque ela é uma entidade completa, certo? Então, estes são
os comandos básicos. Nós vimos o mover, o cópia e vimos o comando trim. Ótimo. Agora, só para poder ficar mais dinâmico isso, né, vamos deixar apenas um dos quadrados aí. Então, clica, seleciona e apaga tudo. Vamos fazer o exercício junto aí, né? Ó, lembrando a questão da seleção, fiquei apenas com esse quadrado aqui. Também vou apagar a parte do centro. Fiquei novamente só com o quadrado, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos ver um terceiro comando, né, de edição baseado aqui, que é o que nos ajuda a fazer a parede, né? Então nós estamos aí apenas treinando esses comandos básicos. Relembrando, a linha eu clico, indico a direção. Então vamos supor que eu quero fazer uma escada. 50, Enter. Mudo a direção, 25. Mudo a direção, 50. Mudo a direção, 25. Muda a direção, 50. E assim por diante, né? Como eu subi aqui, ó, 25, 50. Se eu quiser descer 50, né? E fechar aqui no início, ó, eu tenho esse tipo de desenho. Então essa é a dinâmica do funcionamento da linha. Agora o comando que nós vamos ver é o offset. O offset me ajuda a fazer as paredes, né? Então nós temos que o conceito de parede, eu tenho a externa de 25 e a interna 15. O offset é um comando de cópias múltiplas, né? Então eu consigo programar essa cópia. Então basta eu clicar aqui no offset, né? Ele aparece aqui escrito true, né? Eu vou digitar qual é o tamanho dessa parede que eu quero. Lembrando que o meu quadrado aí, ele tem 200 por 200, né? Então nós vamos colocar aqui, né, 25 inteiro. 25, ó. Isso é um teste para que você possa aprender a utilizar o offset, né? Então, ó, eu clico e aponto, clico de novo para que lado que eu quero que copia. Ó, clico para dentro, clico e clico para o lado que eu quero que ele copie, ó. Clico aqui e clico para dentro e ele faz a cópia 25, 25 e 25. Terminou, Enter, né? E se eu quiser usar o trim, lembra que para usar o trim eu chamo o comando e dou Enter e aí eu posso cortar, ó. Então eu vou cortar aqui para que vocês possam ver, ó. Vamos supor que eu queira fazer essas aberturas, ó, né? Corto aqui e tenho aí algo nesse sistema aqui. Então utilizei o offset e utilizei o trim, ok? Bom, então essa foi a aula de comandos básicos, tá ok? Na terceira aula, né, nós vamos ver como aplicar esses comandos básicos já na elaboração de uma planta baixa, para a gente poder ir adiantando as nossas aulas. E aí assim que eu tiver um desenho de planta baixa básico com as aberturas, nós vamos na quarta aula ver a configuração da impressão para que a gente possa já ir testando as nossas impressões. Ok? Então, muito obrigado. Até já!